precisamos nos satisfazer, buscar o melhor nessa vida. E por isso sacrificamos nosso chamado, nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida na igreja local, e também sacrificamos a nossa família. Quantos divórcios, quantas pessoas estão por aí perdendo seus casamentos porque estão correndo atrás da sua felicidade. Porém, a felicidade não é encontrada em si próprio. Seja bem-vindo a mais um momento de oração e reflexão na palavra de Deus. Eu sou Gustavo Neves e estou aqui para pregar o evangelho para você. Por isso, fica comigo até o final. Eu tenho uma palavra de Deus, de fé, de esperança, de poder de Deus para a tua vida. Hoje eu estou inconformado. Estou inconformado com tudo que nós temos visto por aí. Guerras, gente se desviando da fé, gente se rendendo aos pecados do dia a dia. E eu tenho uma palavra para a gente hoje refletir. Por isso, fica comigo. Antes, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. E a verdade, Senhor, existe muita gente que precisa de uma palavra hoje, existe muita gente que precisa do Evangelho para o seu dia hoje, para que ela possa vencer mais um leão, para que ela possa se tornar mais parecido com Jesus. Por isso, nos ajuda, Pai, nesse momento a desfrutarmos da Tua presença e da Tua palavra e com o Teu poder. Em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor. Muda nossos corações, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ok? Deixar seu pedido de oração, compartilhar seu testemunho. Deus tem feito grandes coisas e através desse canal você pode ser um instrumento de Deus para transmitir o evangelho para as nações, para outras pessoas. Existe muita gente que precisa do evangelho de Jesus. E essa é a causa de muitos de nós estarmos nos perdendo. Nós estamos centrados em si mesmos. Nós nos perdemos. Simplesmente vivemos a vida achando que precisamos nos satisfazer, buscar o melhor nessa vida. E por isso sacrificamos nosso chamado, nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida na igreja local, e também sacrificamos a nossa família. Quantos divórcios, quantas pessoas estão por aí perdendo seus casamentos porque estão correndo atrás da sua felicidade. Porém, a felicidade não é encontrada em si próprio. O nosso ego, na verdade, é o nosso grande inimigo. O seu ego, o meu ego, é um grande inimigo. E antes da gente falar da boa notícia do Evangelho, eu preciso te falar sobre a má notícia que o Evangelho nos traz. E a má notícia é que o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não é o inferno. Jesus derrotou o inferno e derrotou o diabo. Nós somos o nosso próprio inimigo e somos o nosso maior inimigo, nosso ego. Nós estamos superinflados, ou, ao mesmo tempo, nós queremos sempre os aplausos. Por isso, nosso ego infla e, ao mesmo tempo, o nosso ego murcha. Nós vivemos em uma montanha-russa. Nosso ego quer estar sempre ocupado. Por isso, nós estamos sempre correndo, fazendo um monte de coisa. Porém, eu quero te falar uma coisa. Você precisa parar e ouvir o que eu tenho de dizer agora. Por isso, não saia do vídeo, fica até o final, deixa o seu comentário aí e faça um pedido de oração. Eu quero orar no final pela sua vida. Deus quer mortificar o nosso ego. Deus quer trabalhar no nosso coração, quer trabalhar na nossa vida, transformar o nosso ser. E o texto de hoje é Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que diz assim: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras Sagradas: o justo viverá pela sua fé. A primeira coisa que você precisa aprender é que nós não somos bons. Jesus não veio para salvar pessoas boas. Jesus disse que nós, sendo maus pais, nós damos coisas boas aos nossos filhos, sendo maus. Ou seja, Jesus está dizendo que nós somos maus. Nós não somos bons. Jesus não veio para salvar pessoas boas. Ele veio para salvar pessoas perdidas.
Então você vai olhar no espelho hoje, junto comigo, e nós vamos juntos dizer: você não é bom. E eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que é difícil reconhecer que nós temos pecados, mas pense comigo, você ama o seu próximo como a ti mesmo? É difícil, né? Você ama as pessoas que estão em sua volta como a si mesmo? Você dá aquilo que as pessoas precisam? Você dá para as pessoas aquilo que você gostaria de receber? Você tem perdoado? Você tem dado a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta chance? Ou você tem desistido das pessoas a primeiro obstáculo que você vê pela frente? Nisso nós já conseguimos perceber que nós não somos tão bons assim. E talvez você olhe para você e fale: ah, mas eu nunca fiz nada de errado, nunca matei alguém, eu nunca roubei alguém. Não se trata disso. Não se trata dos pecados que estão aí à vista de todos. Não, mas se trata do seu coração, do seu interior. Talvez você esteja preso em um cárcere mental de vícios e de comportamentos errados na sua vida. E você precisa de ajuda. Você precisa de Jesus. E você não vai encontrar alegria e felicidade em um outro caminho, ou no caminho de fazer a sua vontade, ou de satisfazer o seu ego. Porque o seu ego, ele é uma armadilha para você mesmo. Por isso você precisa reconhecer os seus pecados e entender que o Evangelho é uma boa notícia e não se envergonhar dele. E não se envergonhar de quê, Gustavo? Não se envergonhar de que, de fato, Jesus morreu, ressuscitou e viveu. E essa é a mensagem da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo. E Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nós. Para que nós agora pudéssemos olhar para nós e dizer: ok, Deus, você me salvou. E eu reconheço com todo o meu coração que eu não posso me salvar. Que eu sou o meu maior inimigo e que não existe nada que possa me transformar, que possa mudar a minha vida, que possa transformar o meu coração. Amados irmãos, em nome de Jesus, você precisa entender que Cristo, Ele deu a vida por você e Ele ressuscitou para que você pudesse ser livre de você mesmo. Então é para a liberdade que Cristo te chamou, é para a liberdade que Cristo te salvou. Seja livre. Seja livre de você mesmo, seja livre do seu próprio ego, seja livre do seu eu e deixe com que Cristo viva em você. Permita que Cristo realize os desejos e as vontades dele em você. Eu estou inconformado com essa geração que vive visando o seu eu. Nós sempre vemos pessoas se afastando da igreja, criticando a igreja, se apostatando da fé, porque de fato são pessoas que querem viver para o seu próprio ego e não vão encontrar em si mesma a alegria que Deus tem para elas. Meu amado irmão, a felicidade, ela não está disponível para aqueles que estão buscando o seu próprio ego, a sua própria satisfação. Jesus disse: feliz ou mais feliz é aqueles que dão, aqueles que pensam no outro, aqueles que olham para o outro, para o próximo. O cristianismo e o evangelho, ele nos motiva e ele nos leva a viver para o outro. Você ligou para alguém hoje, você orou por alguém hoje, você perdoou alguém hoje, você tolerou alguém hoje, você foi paciente com alguém hoje. Isso é o evangelho que você não deve se envergonhar. O evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus que nos dá acesso ao Deus, que nos reconcilia com Deus. E essa é a maior mensagem, é a mensagem do universo. Você precisa reconhecer a sua maldade, os seus pecados, confessá-los a Deus e entender que o outro não é o problema. Meu problema não é a minha esposa, meu problema não são os meus filhos, meu problema não são as pessoas, meu problema não é a minha igreja, meu problema sou eu. Seu problema é você. E você e eu precisamos reconhecer isso e deixar com que o evangelho nos molde, nos transforme todos os dias. Todos os dias. O texto vai continuar dizendo que o evangelho ele vem para salvar todo aquele que crê. E aqui vai uma verdade, a salvação aqui, ela é diária.
Todos os dias Deus nos chama para nos salvar. De quê? De nós mesmos. Nos salvar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Nos salvar de pedirmos oração só para nós mesmos. Nos salvar para que nós possamos orar por alguém. Nos salvar para que possamos interceder, para que possamos doar a nossa vida por alguém. Deus não te chamou e não te salvou para você viver para você mesmo. Deus não chamou você e não salvou você para você viver uma vida centralizada em você. A salvação é para todo aquele que crê. E para todo aquele que crê, que experimenta Jesus, há um poder de Deus disponível para transformação sua pessoal. E aí vem uma outra verdade do Evangelho, é que o Evangelho ele nos transforma diariamente para nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aí está o segredo da vitória, é nós sermos parecidos com Jesus. É nós de fato morrermos para nós mesmos e vivermos uma vida abundante em Jesus, centrada em Jesus. O poder de Deus, que é o Evangelho, ele nos ajuda e ele nos molda e ele nos transforma para que possamos vivenciar o Evangelho. E talvez você que está preso no seu próprio eu, ou nos seus pecados, ou no seu cárcere mental, nos problemas emocionais que você tem vivido, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida que há poder de Deus para te curar, para te libertar, para te sarar, para te transformar. Esse é o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele nos muda, ele nos transforma. Esse é o Evangelho de Jesus, que nos transforma de dentro para fora. Por isso não desanime, não desista, não retroceda. Continue firme, olhando firmemente para Jesus. E ele também nos declara justos. O Evangelho nos declara inocente. Ele nos inocenta dos nossos pecados. Por isso agora você não precisa mais viver como uma pessoa culpada, como uma pessoa que está devendo a Deus. Por muitos anos eu mesmo passei na minha vida achando que ir à igreja, ler a Bíblia, orar, dar dízimo, tudo isso iria me fazer agradar mais a Deus. Mas irmãos, nós precisamos entender que o que nos torna agradáveis a Deus não é o que fazemos, mas o que nos torna agradáveis a Deus é confiarmos plenamente no que Jesus fez por nós. E a partir disso, nós desfrutamos de um relacionamento real com Jesus, para que de fato possamos dar a Deus, não para que Ele venha nos dar algo em troca, não para que Ele possa fazer algo na nossa vida, não, mas nós devolvemos, nós damos em resposta ao que Ele já fez por nós. João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor e a nossa devoção, tudo aquilo que Jesus faz por nós, em nós, e tudo aquilo que nós fazemos em Jesus e por Jesus e para as pessoas é uma resposta do que Ele tem feito dentro de cada um de nós. Por isso, desfrute de um relacionamento real com Jesus. Seja uma pessoa inconformada. Viva para Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Deixe que o poder de Deus envolva você de tal maneira que você seja usado por Deus. Por onde você passar, seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Que esse vídeo alcance o seu coração. E que você possa ser uma pessoa de fato apaixonada por Jesus. E não mais um na igreja. Não mais uma pessoa que carrega uma Bíblia. Não mais uma pessoa que se diz cristã. Mas uma pessoa que seja influente. Uma influência na rede social. Uma influência no seu trabalho. Uma influência na sua casa. Uma influência onde Deus enviar você. Que você seja uma brasa viva de Deus. Uma chama. Que você chore, sim. Mas chore por vidas. Que você lamente, sim. Mas lamente por pessoas não conhecerem Jesus. Que você possa orar, sim, mas orar pelos outros também. E viver o Evangelho do poder de Deus. A boa notícia de Jesus é que Ele deu a vida por você, para que você possa dar a sua vida por Ele. Para que você possa viver a vida dele em você. Eu sou Gustavo Neves. Eu estou aqui para pregar o Evangelho para você. Por isso, se inscreva no nosso canal.
Nos ajude a pregar o Evangelho para as demais pessoas. Deixe seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. E que Deus possa te abençoar. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Deus, em nome de Jesus, vem com o teu poder sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Tanta gente precisando ouvir essa palavra, ser encorajado pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, Deus. Traz vida, traz poder, traz graça. Em nome de Jesus. Sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Deus, não deixa que esse irmão e essa irmã desista. Não deixa que esse irmão e essa irmã venha desistir porque pecou, porque está difícil. Mas ajude eles a amarem o Senhor sobre todas as coisas. A entenderem que o nosso maior inimigo não é o diabo, mas é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Em nome de Jesus, trabalha no nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor. E nos ajuda a amar Jesus sobre todas as coisas. Para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Que Deus te abençoe muito. E que você possa amar Jesus sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe.